Tudo bem, pessoal? Hoje a aula é uma continuação do assunto de ligações. Aí vai ser a aula de ligação covalente, tá? Então eu vou projetar aqui a minha aula. Qualquer dúvida é só tirar dúvidas no chat, tá bom? Esse assunto está no capítulo 14 do livro de vocês, página 200, tá? Então vamos lá. Para relembrar, pessoal, as ligações elas estão diretamente envolvidas com os grupos que eu tenho na tabela periódica. Então, em amarelo aqui são os metais, em azulzinho mais claro os ametais ou não metais, e aqui os gases nobres e o hidrogênio. Então, conforme eu combino esses grupos, eu tenho predomínio de um tipo de ligação, tá? Então, relembrando que eu dei na aula passada, só de forma rapidinha, combinando não metal com não metal, ou não metal com hidrogênio, eu terei aqui as ligações covalentes, tá? Metal e não metal, ligação iônica. Metal e mais metal, ligação metálica. Então, envolveu metais, a tendência é que a ligação seja metálica ou ligação iônica, tá? Se envolver metal e não metal, ligação iônica. Se envolver só não metais, aí característica das ligações são ligações covalentes, tá? Se vocês lembrarem também na questão de eletronegatividade, aquela força por atrair elétrons, então conforme eu coloco os átomos um em contato com o outro, nessa situação de estabelecer ligações, então ligações são átomos que vão se combinar. Se a diferença for muito grande de eletronegatividade, os elétrons podem ser atraídos pelos elementos mais eletronegativos e então o elemento menos eletronegativo tende a perder os seus elétrons da última camada. Então, por isso que tem a característica de ligação iônica, porque na verdade é um mais eletronegativo do que o outro, que atrai os elétrons, sendo capazes até de transformar em íons. Então, um perde elétrons, o outro ganha, tá? Mas a ligação covalente é uma ligação em que os elementos tenderiam a receber elétrons, só que no lugar eles compartilham, tá? Então, característica principal é uma ligação primária, então é basicamente uma ideia de uma conexão entre esses átomos, tá? Que ocorre entre espécies que apresentam pequenas diferenças de eletronegatividade. Então, são os elementos mais eletronegativos e entre eles os que têm menor diferença de eletronegatividade entre eles, porque se a diferença for muito grande, um acaba extraindo o elétron do outro, tá? Então, será presentes entre os ametais ou os não metais, entre ametal e hidrogênio, e entre hidrogênio e hidrogênio, por meio de um compartilhamento dos elétrons, tá? Então, essa ligação ela segue o mesmo raciocínio da ligação iônica, que é basicamente a ideia da teoria ou regra do octeto. Então, os átomos tendem a se combinar de modo a ter cada um 8 elétrons na sua camada de valência, ficando com a mesma configuração eletrônica de gás nobre, exceção para o hidrogênio, que se estabiliza com 2 elétrons, assim como o gás nobre hélio. Tá? E aqui embaixo vou colocar a questão da eletronegatividade. Então, essa sequência aqui, ó, do flúor até o hidrogênio, é que o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio nessa sequência é o menos eletronegativo. E aí eu comentei com vocês sobre essa questão de eletronegatividade e aí eu passei para vocês o macete, que é importante vocês guardarem essa relação dos elementos mais eletronegativos, porque quando a gente estiver trabalhando mais à frente com polaridade de ligações, polaridade de moléculas, é importante vocês terem em mente o domínio dessa relação aqui desses elementos de eletronegatividade, da sequência de eletronegatividade. Então o macete é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Existem outros elementos que teriam sua eletronegatividade considerável aí, boa, mais alta. Mas só que esses elementos são os mais comuns. Então, falou em ligações covalentes, normalmente vai estar envolvido esses elementos aqui, tá? Então, estão sempre presentes. A maioria dos casos que vocês verão nos exercícios envolverão os elementos que pertencem a esses grupos aqui, tá? Então, continuando. Uma ligação covalente ou molecular. Ela ocorre quando o átomo, que necessita de ganhar elétrons para se tornarem estáveis, se ligam um ao outro entre si, tá? Esses átomos compartilham elétrons de sua última camada. Então, só para observar aqui, ó,
os elétrons passam a fazer parte da camada de valência dos dois elementos, dos dois átomos ligantes, ou mais, dependendo do número de ligações que eu tiver na molécula, tá? Então, vou colocar aqui um exemplozinho. Flúor, dois átomos de flúor. Esses átomos isolados, eles possuem na última camada 7 elétrons, então não estão estáveis. Então, eles vão precisar adquirir estabilidade. Para isso, eles precisam compartilhar os elétrons. Então, eles têm 7 elétrons, eles precisam de mais um elétron para adquirir estabilidade. Então, vou precisar de uma ligação covalente entre eles. Então, como é que seria esse processo? Então, este par de elétrons aqui, ó, passaria a pertencer aos dois elementos ao mesmo tempo. Seriam elétrons compartilhados. Os outros, não, mas esses dois elétrons pertenceriam aos dois. Então, este átomo aqui ó, ficaria com 2 elétrons, 4, 6 e 8. E o outro átomo, 2 elétrons, 4, 6 e 8. Então, formando uma ligação covalente entre esses dois elementos, os dois ficam estáveis, tá? Por meio do compartilhamento de um par de elétrons. Um elétron de um átomo e um outro elétron do outro átomo. Isso aí são as ligações covalentes normais. Então, para detalhar mais essas características aí das ligações, então eu vou colocar alguns exemplos. O hidrogênio tem número atômico 1, então ele tem um elétron na última camada. Então, se eu pego dois átomos de hidrogênio e combino eles dois, eles passarão a compartilhar esse par de elétrons. Esse tipo de representação em que eu simbolizo o elemento e a quantidade de elétrons que ele tem na última camada é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Tá? Então, se vocês ouvirem alguma questão que fala sobre fórmula eletrônica ou de Lewis, é simplesmente o elemento químico e os elétrons que ele tem na última camada para fazer a ligação. Tá? Continuando. Quando eu substituo esse par de elétrons por um tracinho, aí eu tenho a ligação, a fórmula estrutural, ou estrutural plano, tá? Da molécula. Então, nesse caso aqui, ó, este par de elétrons é substituído por esse tracinho. Então, toda vez que vocês encontrarem uma estrutura de uma molécula que tem um tracinho só, envolve um par de elétrons ligando esses dois átomos, tá? E para fechar, quando eu combino esses dois átomos, eu tenho a fórmula molecular, tá? Então, nas moléculas formadas aí, a característica é que eu posso representar pela fórmula eletrônica, fórmula estrutural e fórmula molecular. Tranquilo? Um outro exemplo. Vou aqui combinar dois átomos de oxigênio, tá? Então, observe o seguinte, ó. Esses dois átomos de oxigênio, eles têm a seguinte característica. Quando você pega o átomo em si, só o átomo, na última camada de um átomo de oxigênio eu tenho 6 elétrons. Então, para chegar a 8, eu preciso de 2 elétrons. Então, eles acabam compartilhando aqui, ó, cada um compartilha com um elétron. Fica no total ali 2 elétrons, na verdade. 2 elétrons, para que ele forme, então, as duas ligações e ele adquire estabilidade. E aí, presta atenção. Esses 4 elétrons que estão envolvidos ligando esses dois elementos fazem parte dos dois agora por meio dessa ligação covalente. Essa ligação é chamada de ligação dupla, porque envolve dois pares de elétrons. E aí, então, como são 4 elétrons, então eu tenho esses 4 que pertencem aos dois ao mesmo tempo, e este átomo tem mais 4, então ele tem 8 na última camada. Este outro aqui tem esses 4 mais esses outros 4 elétrons. Então, os dois átomos ficam estáveis com 8 elétrons na última camada por meio de duas ligações covalentes, e que é uma chamada de ligação dupla. Fórmula estrutural, substitua essas ligações por dois tracinhos. Tá? E a fórmula molecular é o resumo, O2. Então, juntando dois átomos de oxigênio, eu tenho aqui a molécula de oxigênio. Do ar que a gente respira, entre as moléculas do ar que a gente respira, tem nitrogênio, principalmente oxigênio. Então, esse daqui é o O2. O ar, o oxigênio que a gente respira através do ar. Continuando. Nitrogênio. Número atômico 7. Então, ele tem na última camada 5 elétrons. Por ele ter 5 elétrons, ele precisaria de mais 3 elétrons para adquirir estabilidade. Quando eu junto esses dois átomos de nitrogênio, eu formo 3 ligações covalentes. Então aqui, ó,
essas 3 ligações covalentes, elas acabam acontecendo aqui, ó, em função do compartilhamento de 6 elétrons. Então é uma ligação tripla, tá? É uma ligação tripla entre esses 2 elétrons. Então eu tenho esses 6 mais esses 2, então esse primeiro átomo aqui, ó, fica com 8 elétrons. E o outro átomo tem esses 6 elétrons compartilhados e mais esses outros 2 aqui, também ficam com 8. A fórmula estrutural, eu substituo aqui, ó, por 3 tracinhos, tá? Entre esses 2 elementos. E a fórmula molecular aqui, nesse caso, vai ser N2, beleza? Continuando, agora combinando átomos diferentes. Hidrogênio com oxigênio para eu formar aqui a molécula de água, o composto água, tá? Então o hidrogênio tem o número atômico 1, então tem um elétron na última camada. O oxigênio, número atômico 8, ele tem 6 elétrons na última camada, tá? E aí, na hora de fazer as ligações, se eu juntar só um hidrogênio com um átomo de oxigênio, ele vai compartilhar o único elétron que ele tem. Então o oxigênio vai ficar com 7 elétrons. Então observe aqui, ó. Oxigênio com seus 6 elétrons. Aí eu formo uma ligação entre os dois. Esse compartilhamento aqui, ó, gera em volta do oxigênio 7 elétrons. Então 2, 4, 6, 7. Então o oxigênio, por ele ter 6 elétrons, ele tem a necessidade de formar 2 ligações covalentes. Então eu vou precisar de colocar o segundo átomo de oxigênio aqui, ó, para compartilhar e aí ele ficar em volta dele com 8. Cada hidrogênio consegue estabilizar com uma ligação só. Ele tem um elétron só, ele fica com 2 elétrons na sua única camada que tem. Fórmula estrutural da molécula substitui esses pares de elétrons por 2 tracinhos. E a fórmula molecular, que eu já coloquei lá em cima, é molécula de água, H2O, tá? Outra combinação, oxigênio e carbono, para formar o gás carbônico ou dióxido de carbono. O carbono ele tem a característica de ter na última camada 4 elétrons. O oxigênio tem 6. Se eu pegar só um átomo de carbono e só um átomo de oxigênio, e for formar as 2 ligações que o oxigênio precisa, o carbono não fica completo. Então eu preciso de usar 2 átomos de oxigênio para esse carbono que eu vou estar representando aqui. Então observe aqui, ó, que eu vou ter 6 elétrons do oxigênio e outro oxigênio com 6 elétrons também. E aí eu ponho o carbono aqui no meio, formando 2 ligações duplas aí entre os carbonos, o carbono e os oxigênios. Por quê? Esses 4 elétrons mais esses 4 estabilizam esse oxigênio. Aqui nesse outro caso é a mesma coisa. E o carbono precisa de 2 ligações duplas aqui para se ligar ao oxigênio, para ele conseguir estabilidade. Então ele vai ficar com 8 elétrons aqui envolvidos nessa estrutura, beleza? Fórmula estrutural, então vai ser o carbono com 2 duplas ligações, uma de cada lado, tá? Uma dupla e outra dupla. E a fórmula molecular, CO2, tá? Continuando aqui, ó. O autor do livro de vocês, ele não quis usar esse termo, ligação covalente, uma parte 2 aqui agora, ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Então esse termo, ligação covalente dativa ou ligação coordenada, o autor do livro de vocês, ele só chamou que é uma ligação covalente, mas é uma ligação covalente um pouquinho diferente. Então, no primeiro momento, eu vou só repetir a molécula de oxigênio e depois eu vou usar uma molécula de ozônio que vai ter um tipo de ligação diferente aí, que era chamada antigamente de ligação dativa ou ligação coordenada. Então, se vocês forem fazer exercícios de outros autores, vocês podem encontrar a representação desse outro tipo de ligação. Então, eu vou explicar para vocês o que era mostrado nos livros anteriores, e aí depois eu vou dar ênfase na ideia do autor do livro de vocês, que são as questões que vocês vão encontrar aí para fazer exercício, tá? Então, vamos lá. Então, os 2 oxigênios, eles possuem 6 elétrons, então eles precisam formar 2 ligações aí para adquirir estabilidade, beleza? A característica comum é cada ligação envolve um elétron, tá? A primeira ligação envolve um elétron desse átomo aqui com os elétrons verdinhos e um elétron desse outro átomo com os elétrons vermelhinhos. Então, cada ligação tem essa característica.
Aí é o comum, beleza? Então até agora não tem nenhuma novidade quanto a essa questão de ligação covalente, chamada antigamente de dativa ou coordenada. Prestem atenção agora na molécula de ozônio. O ozônio eu vou precisar incluir mais um átomo de oxigênio, tá? Se combinando aqui com esses átomos que eu já tenho. Então, este outro átomo, ele vai se aproveitar aqui, ó, desses pares de elétrons que estão desligados, eles não estão ligados a ninguém. Então, todos os dois átomos, esses dois átomos de oxigênio, eles têm 4 elétrons que não estão ligados a ninguém. Então, esses elétrons disponíveis nesses átomos permitem formar essa ligação que era chamada de ligação covalente dativa ou coordenada. Então, observe o que vai acontecer aqui. Ó. Então, já coloquei esse terceiro átomo aqui, e aí eu vou formar as ligações. Primeiramente, eu faço a ideia do que é o comum aqui, para que os dois átomos fiquem estáveis, e aí depois eu incluo esse outro átomo que vai aparecer aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? A ligação covalente normal é dupla, e essa ligação aqui, ó, esses dois elétrons verdinhos, pertenciam a esse átomo aqui somente. Agora, com este compartilhamento aqui, ó, eles passam a pertencer a esses dois elementos ao mesmo tempo. Este átomo, com as bolinhas azuis, ele não contribuiu com nenhum elétron para acontecer a ligação. Então, as ligações covalentes normalmente têm a contribuição dos elementos envolvidos, mas esse par de elétrons é somente deste átomo, tá? Então, esse tipo de ligação é uma ligação de compartilhamento, que era sempre chamada de ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Mas eu vou mostrar que, justamente a linha de argumentação do autor, que ele simplesmente diz, se é uma ligação de compartilhamento, então é uma ligação covalente. Não precisaria ser diferente, mas ela é diferente. Mas o autor e outros autores têm adotado essa ideia de que se for uma ligação covalente, é uma ligação de compartilhamento de elétrons. E aí eu vou seguir aqui, ó, como é que era representada essas estruturas dessas moléculas. Então, aqui eu colocava dupla ligação e usava uma setinha, tá? No sentido do elemento que estava contribuindo para o outro elemento que estava sendo beneficiado nessa ligação. Então, essa setinha indicava uma ligação covalente dativa ou coordenada, beleza? Mas eu vou seguir então o que o autor utiliza. Ao invés de simplesmente colocar uma setinha, ele coloca simplesmente um tracinho ligando esses dois átomos. Então aqui vai ser uma dupla e aqui vai ser uma ligação simples, como se fosse uma ligação simples. Mas tenho em mente essa lógica. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, então ele precisaria de formar 2 ligações. Então guardem essa lógica. Essa ligação que está acontecendo aqui, ó, está sendo uma ligação simples, a representação de uma ligação simples. Mas essa ligação ela é diferente, porque ela indica que este átomo de oxigênio aqui, ó, igual está representado aqui, ó, ele está compartilhando sozinho o par de elétrons. Tá? Então essa é a lógica quando vocês encontrarem esse tipo de representação, que é o caso do átomo de oxigênio aqui. Ó. Ele está formando uma ligação em que só esse átomo contribui com o par de elétrons, que é o mínimo que eu preciso para fazer uma ligação covalente. Tá? No próximo caso, eu vou usar aqui ó, SO2. E aí eu vou seguir o raciocínio convencional da ligação dativa. Tá? Primeiramente, vou colocar aqui a distribuição eletrônica desses elementos. O oxigênio, já sei que tem 6 elétrons na última camada. E se vocês observarem o enxofre, também tem 6 elétrons na última camada. Então, tanto o oxigênio como o enxofre, eles precisam, para adquirir estabilidade, de uma ligação dupla somente. E aí o que vai acontecer aqui? Ó? O oxigênio forma uma ligação dupla aqui ó, com o enxofre, e aí esse outro átomo de oxigênio que vai entrar aqui na molécula vai se ligar por meio de uma ligação chamada anteriormente ligação dativa, beleza? E aí aqui eu tenho a dupla para estabilizar esse enxofre, e aí depois ele forma, pela sobra dos pares de elétrons aqui, ó,
ligações da ativa. Então, como é que vai ser a representação desse processo aqui, a forma estrutural? Então, de início, eu vou utilizar a convencional. Então, a dupla ligação aqui e aqui a setinha, tá? Mas o autor do livro substitui essa setinha por um tracinho, simplesmente. Próxima molécula, eu vou colocar agora o SO3. Então, vou colocar um outro átomo de oxigênio ligado a esse outro par de elétrons que está sobrando aqui no átomo de enxofre, tá? Então, vamos lá. Aí, então, colocando aqui os elétrons. Então, o enxofre com seus 6 elétrons formou a dupla ligação e duas ligações da ativa aqui, ó, tá? Com esse oxigênio e esse outro oxigênio. E aí, na hora de representar aqui, ó, eu vou seguir o raciocínio que o autor do livro de vocês adota, que é no lugar de usar a setinha, usar simplesmente um tracinho aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, dupla, um tracinho e aqui outro tracinho. Então, no livro de vocês, no lugar das setas, vocês verão ligações covalentes como se fosse um tracinho normal. Então, acenda um alerta de vocês. Toda vez que eu tenho ligações com oxigênio, a tendência do oxigênio é formar ligações duplas. Nos livros universitários, eles já utilizam, ao invés de ligação desse tipo, eles utilizam uma ligação dupla, formando aqui entre esses elementos. Mas, no nível médio, adota-se essa ideia que seria o correspondente a uma ligação dativa, que não se usa mais tanto. Usa, então, essa ideia aqui de compartilhamento como se fosse um compartilhamento simples, porque, como envolve um par de elétrons, então ele substitui por esses tracinhos simplesmente, tá? Então, nas questões do livro, ela vai ter essa abordagem. Esse tipo de ligação em que um dos elementos não contribui com nada para fazer o compartilhamento dos elétrons, ele vai utilizar um tracinho, tá? Então, podem conferir isso lá na página, a partir da página 200, e aí tem essas informações aí sobre ligações desse tipo de ligações covalentes, como se fossem ligações covalentes normais que eles chamam, mas na verdade é uma ligação diferente, porque um só que está contribuindo com um par de elétrons, tá? E aí, pessoal, reforçando que existem exceções. E aí as exceções à teoria do octeto vai ter casos em que tem elementos que conseguem formar estruturas com menos de 8 elétrons e tem elementos que conseguem formar estruturas com mais de 8 elétrons. E aí o meu primeiro caso aqui, ó, eu vou usar o berílio, tá? Se ligando a hidrogênio. Então o berílio, ele tem no número atômico 4. O hidrogênio, número atômico 1. Então, se vocês observarem aqui, ó, na última camada do berílio, eu tenho 2 elétrons nessa última camada. Elementos que têm 2 elétrons na última camada têm a tendência de perder os elétrons. Mas aí, se vocês lembrarem que eu coloquei no início da aula a ideia de eletronegatividade, é porque o berílio tem uma eletronegatividade mais alta. Ele não é tão baixa a eletronegatividade dele. Então ele consegue formar ligações covalentes, ligações de compartilhamento de elétrons. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai conseguir se ligar ao hidrogênio por meio de compartilhamento de elétrons. E aí, se vocês perceberem, em volta do berílio, a forma estrutural só um tracinho. Em volta do berílio eu terei então 4 elétrons somente, tá? Então menos do que 8. Então ele está adquirindo estabilidade com menos do que 8 elétrons, ele está adquirindo estabilidade com 4 elétrons. O próximo caso é o boro, tá? Então o boro tem número atômico 5. Então ele tem na última camada 3 elétrons. Então eu vou estar ligando o boro com o flúor. Então nessa estrutura aqui eu vou ter 3 ligações entre boro e 3 átomos de flúor. Então eu teria essa estrutura aqui, ó. E aí, se vocês observarem, em volta do boro, ele está adquirindo estabilidade com 6 elétrons, tá? Menos do que 8, beleza? Então agora o segundo caso, elementos que têm mais de 8 elétrons na última camada. Então eu vou utilizar aqui, ó, o fósforo e o cloro, beleza? Fósforo e cloro. Então, o fósforo ele tem 5 elétrons na última camada e o cloro tem 7 elétrons. Esses 5 elétrons do fósforo serão todos utilizados para formar ligações, 5 ligações. Então, vou colocar 5 cloros em volta de um fósforo. Então, a estrutura acaba sendo essa.
E aí o que acontece aqui com o fósforo? Se vocês contarem os pares de elétrons em volta dele, ele vai ficar com 10 elétrons, beleza? Então ele está ficando em uma certa estabilidade com 10 elétrons. Para fechar mais um exemplo aqui, ó, uma outra exceção anterior do octeto, eu vou colocar o flúor se ligando ao enxofre, tá? Então o enxofre tem 6 elétrons na última camada e ele vai formar então 6 ligações com 6 átomos de flúor, tá? Então o que vai acontecer vai ser isso. Em volta do enxofre eu vou ter 12 átomos, 12 elétrons, desculpa, 12 elétrons em volta dele, tá? 6 átomos de flúor, mais em volta do enxofre eu vou ter 12 elétrons. Então, mais do que os 8 elétrons na última camada. Tranquilo? E aí, pessoal, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre as principais aí, propriedades, as características que diferenciam as substâncias que têm ligações iônicas, ligações moleculares e ligações metálicas, tá? Então, só para dar um enfoquezinho a isso. Então, nessa tabela aqui, um resumo, beleza? Então, ela dá um direcionamento aí sobre as propriedades aí das substâncias. Então, substâncias que têm ligações iônicas, moleculares, ligações covalentes e metálicas, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Ponto de fusão e de ebulição, e aí eu analiso estado físico nas condições ambientes. Temperatura ambiente, qual o estado físico? E se conduz corrente elétrica no estado sólido ou no estado líquido. Então, basicamente, essa é a análise em relação aos tipos de ligação. Então, vamos lá. Substâncias que têm ligações iônicas, o ponto de fusão e ebulição são elevados. Então, eu tenho cátions e ânions na estrutura de ligações iônicas, então essas cargas positivas e negativas se atraem fortemente. Então, para eu separar por meio da fusão ou da ebulição, eu preciso de elevadas temperaturas, tá? Estados físicos normalmente são sólidos, então você pode pensar no sal de cozinha, beleza? Condução de corrente elétrica. No estado sólido, os cristalzinhos lá, os íons, eles estão grudados um ao outro, então eles não têm condições de se movimentar, eles ficam presos. Então, no estado sólido, as substâncias iônicas não conduzem corrente elétrica. Mas se ele for para o estado líquido, então se eu fundir na substância, os íons vão ficar livres no estado líquido. Então eles vão conseguir conduzir corrente elétrica. Então, substâncias iônicas, estado sólido não conduz corrente elétrica e no estado líquido conduz corrente elétrica. Beleza? Então, por meio da fusão, que é o conceito principal para uma substância iônica. Moléculas, são ligações covalentes. Ponto de fusão e de ebulição são baixos em relação aos compostos iônicos, beleza? Estado físico nas condições ambientes depende da substância. Tem algumas que são sólidas, outras que são líquidas e outras que são gases, beleza? Condução de corrente elétrica não conduz corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido, tá? As substâncias covalentes. Então vocês podem pensar na água pura. Então a água pura é um mau condutor de corrente elétrica, beleza? Então se ela tivesse estado sólido ou no estado líquido, ela não tenderia a conduzir corrente elétrica, tá? Agora, ligação metálica. Então os metais, eles têm a característica de ponto de fusão e de ebulição normalmente são elevados, tá? Estado físico nas condições ambientes, a grande maioria dos compostos dos metais são sólidos. Exceção é o mercúrio, que é líquido na temperatura ambiente, tá? Condução de corrente elétrica, as ligações metálicas, elas, um metal, se pegar uma barra de ferro e colocar uma corrente elétrica numa barra de ferro, conduz corrente elétrica. Então, mesmo ferro, se ele estiver no estado sólido ou no estado líquido, ele vai conseguir conduzir corrente elétrica. Então, os metais são bons condutores de corrente elétrica, seja no estado sólido ou no estado líquido. Tranquilo? Pessoal, vou passar 3 exercíciozinhos aqui, ó, que eu quero fazer com vocês. Alguns são do livro de vocês, tá? O primeiro está na página 205, a questão número 4, tá? Do livro de vocês. Então, analise aqui comigo. Nos compostos covalentes, os átomos dos elementos se ligam através de ligações simples, ligações duplas ou triplas, dependendo de suas configurações eletrônicas.
Assim, é correto afirmar que as fórmulas estruturais das moléculas H2, N2, CO2 e F2 são. Então aqui tem as opções quanto ao tipo de ligação que vai ser formado. Começando então do hidrogênio, H2. Então representei essa molécula anteriormente aí. Então pego o hidrogênio e ligo um átomo com outro. Ele só tem um elétron na última camada, na única camada que ele tem. Então eu formo uma ligação simples entre esses dois átomos. N2. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, então ele precisa formar 3 ligações. Então eu formo entre esses dois átomos uma ligação tripla, beleza? CO2. O carbono tem 4 elétrons na última camada e o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Então o oxigênio precisa formar duplas ligações, tá? Para adquirir estabilidade aí com o carbono, e o carbono precisa utilizar 2 oxigênios para isso. Então, basicamente, a lógica que vai ter aqui, ó, vai ser entre carbono e oxigênio, 2 duplas ligações, tá? E para fechar, o flúor. O flúor tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa de formar só mais uma ligação para adquirir estabilidade, tá? Aquele compartilhamento do início da aula que eu coloquei para vocês, tá? Então, ele forma uma ligação simples. Então, essas estruturas que eu tenho aqui, elas estão em qual alternativa que eu tenho aqui? Ela está na letra C, beleza? É a resposta da questão 4 da página 205 do livro de vocês, tá? Próxima questão. Essa questão aqui, pessoal, como já expliquei os 3 tipos de ligações, mesmo ela estando na página 206, mesmo ela está parecendo que vai estar no assunto lá sobre ligações covalentes, mas é importante vocês perceberem se é uma ligação covalente ou não. Então, entre as opções aqui, eu tenho ligação iônica e covalente. Então, é importante eu ter esse cuidado. E eu posso ter aqui, nessa questão, nessa página aqui, alguma relação de substâncias que são iônicas, tá? Então, vamos lá, então. Quando o elemento X, número atômico 12, se combina com o elemento Y, número atômico 9, temos como resultado um composto que possui fórmula e tipo de ligação, respectivamente. Então, vamos lá. Esse elemento X, fazendo a distribuição eletrônica, ele apresenta 2 elétrons na última camada. E o elemento Y apresenta 7. Este elemento X ele é um metal, então ele pertenceria à família dos alcalinos, tá? Metais alcalinos terrosos, beleza? Ele tem 2 elétrons na última camada. O alcalino terroso eles têm a tendência de perder esses 2 elétrons. Já o elemento Y termina em 2p5, então ele tem 7 elétrons na última camada, ele é da família 17 da tabela periódica. Então ele tem a tendência, a característica de receber elétrons, porque ele tem uma eletronegatividade muito alta, enquanto que o outro elemento tem uma eletronegatividade muito baixa. Então este elemento X tende a perder esses 2 elétrons, e o elemento Y, que tem 7 elétrons na última camada, tende a receber um elétron na camada de valência dele. Então o elemento X se transforma em um cátion ao perder os 2 elétrons com 2 cargas positivas, e o elemento Y vai tender a ganhar um elétron, que é o que falta para ficar com os 8, e ele vai ficar com uma carga negativa. E aí quando eu combino esses 2 elementos, a ligação que vai acontecer aqui vai ser uma ligação covalente. E aí quando eu combino esses 2 elementos, eu busco aqui saber qual a fórmula que eu vou ter aqui. Então eu vou pegar simplesmente o índice, aqui a carga, e vou jogar indicando a quantidade do outro elemento. Toda vez que eu tenho um composto iônico, primeiro vem o cátion, depois vem o ânion, tá? E aí então a fórmula dessa substância passa a ser X1Y2. Então a resposta da questão é a letra C. E para fechar, o último exemplo aqui, ó, pessoal. Esse daqui não está no livro de vocês, então vamos lá. Os elementos químicos nitrogênio e cloro podem combinar-se formando uma substância. Então quero saber qual substância e qual tipo de ligação. Nitrogênio, ele tem na última camada, ele tem 7 elétrons ao todo aqui. Na última camada, por ele ter número atômico 7, ele vai ter 5 elétrons na última camada, beleza? Número atômico 7. E o cloro tem 5 elétrons aqui, o nitrogênio tem na última camada e o cloro tem 7.
Então preste atenção nessa lógica. Um tem 7, então ele precisa de formar uma ligação somente. Precisa de mais um elétron só. E o outro tem 5 elétrons. Esses dois elementos, se vocês lembrarem da relação da eletronegatividade, fui ontem no clube, então são elementos, nitrogênio e cloro são elementos que têm uma eletronegatividade muito alta. Então os dois compartilham os elétrons. Nitrogênio tem 5 elétrons, então ele vai formar 3 ligações covalentes com 3 átomos de cloro. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Ó? Nitrogênio com seus 5 elétrons e o cloro com seus 7. E aí, então, eu formo a minha primeira ligação. Com essa primeira ligação, o nitrogênio passa a ter 6 elétrons. E aí, então, eu preciso de mais 2 ligações com mais 2 átomos de cloro para adquirir estabilidade. Então, o nitrogênio forma 3 ligações covalentes e os átomos de cloro, cada um forma uma ligação. Resumindo, como é que vai ficar a fórmula da substância? Vai ser NCl3. A ligação que eu tenho aqui é a ligação covalente, então isso daqui é uma molécula. Então a resposta desse problema é a letra E, tá? Pessoal, fecha aqui a minha aula, tá? Busquem fazer os exercícios sobre ligações, tá? Se ainda não fizeram nenhum exercício de ligações, então busquem fazer esses exercícios. Então, ligações covalentes, página 200, capítulo 14. Grande abraço para vocês e até mais, pessoal.